Olá, Sr. Carlos Gomes, bem-vindo ao Olá, Passos del Camino, um projeto de Caminho de Santiago para o Caminho de Santiago. É um prazer tê-lo aqui como convidado para falarmos sobre o Caminho de Santiago, que é algo que nos une, e muito obrigado por ter aceito este desafio e espero que goste deste bocado que vamos aqui partilhar. Muito obrigado. ok. Muito Vamos lá, obrigado eu também pelo convite. vamos lá. Conte-nos um pouco como é que começou a sua história com o Caminho de Santiago. Então, é assim, a primeira vez que eu estive em Santiago foi no ano 2000, mas foi um caminho que eu fiz de carro, pronto. Apesar de não ter ficado, mas tive o primeiro contacto com Santiago, pronto, com a cidade de Santiago. Acabei todo o percurso do Caminho do Norte, mas filo de carro e no sentido contrário, portanto saí de Santiago para Irune. Pronto, mas ficou ali ficou na mente o Caminho de Santiago. Depois, em 2017, estava com uns amigos a passar férias numa terriola que é Chameiró, perto de Paredes de Coura. E acontece que decidimos ir almoçar fora e eu sei, pá, vamos ali ao restaurante que é o Bom Retiro, que é muito bom e não sei o quê. E o Bom Retiro, eu não sabia, porque pronto, já tinha ouvido falar do caminho, ouvia falar dos peregrinos, mas era uma coisa nova. Eu entro dentro do restaurante e à entrada do restaurante está um marco a dizer bom caminho, tudo bem, entro dentro do restaurante e quando não é o meu espanto, as paredes estão todas cobertas de telas assinadas por pessoas de todo o mundo. E estávamos em junho. Eu sentei-me, já almocei tranquilamente, levantei-me no final da refeição e como é meu costume, fui ver o que é que diziam as frases que as pessoas tinham escrito. Estive a ler pessoas da Finlândia, de alemães, ingleses, África do Sul, pronto, diversas nacionalidades. De facto, aquilo foi uma coisa que me entusiasmou. Não disse nada a ninguém, mas disse na cabeça: vou fazer o caminho de Santiago. Nesse dia tomei a decisão de o fazer. Entretanto, pronto, se estávamos em julho, talvez, eu ia voltar a ter férias em setembro, ali nos primeiros dias de setembro, e há um dia que eu chego a casa, pai, no dia 3 de setembro, e digo à minha mulher: olha, vou comprar uma mochila que eu dia 6 vou arrancar vou fazer o caminho de Santiago. Dia 6, a minha mulher por acaso na altura diz-me assim: dia 6 não podes ir no dia 6, que é o dia do nosso aniversário de casamento. Eu digo: epá, olha, não me lembrei dessa parte, mas pronto, então vou dia 7. E foi assim, pronto, no dia 7 ela foi-me levar ali a Sete Rios, apanhei o autocarro, fui até ao Porto, estava no Porto, apanhei um autocarro para Ponte Lima e comecei o meu primeiro caminho em Ponte Lima. No dia 7, por acaso, era o início das festas de Ponte Lima, em setembro, que é sempre, eles fazem sempre aquela festa. E de facto, eu cheguei a Ponte Lima assim ao final da tarde. Primeira sensação, quando vou para ir ao albergue para me registar, diz-me a senhora do albergue: olha, a gente já não tem lugares, o albergue está cheio. E eu pergunto à senhora: então, e há aqui algum sítio onde eu possa ficar durante a noite? E ela disse: só se vir ali a Pousada da Juventude, que é a cerca de 4 quilómetros daqui, vai andar para trás. Não é assim tão longe. Não é tanto, mas era cerca de 2 quilómetros. Sim, sim. 2 quilómetros. 4 quilómetros era o ir e voltar. Ok. Mas, entretanto, ela ligou portanto, para a Pousada da Juventude, fiquei alojado na Pousada da Juventude. Mas era o meu espanto, eu digo assim: bem, primeiro dia do caminho, fazem-me uma festa à chegada, isto vai correr tudo bem. E eu não tinha a percepção da quantidade de peregrinos que poderiam eventualmente estar a fazer o caminho, mas quando eu vi que o albergue estava cheio, aquilo disse assim: epá, isto se calhar tem muita gente, para estar o albergue cheio, não sei quantas pessoas é que isto leva, porque não tinha essa ideia, apesar de ter visto algumas coisas sobre o caminho, ainda não tinha, de facto, aprofundado quantos lugares é que havia nos albergues, se era necessário marcar, se não era. Fui à aventura mesmo. Pronto, entretanto fiz o caminho, fui até Santiago, pronto, sozinho. Lá fui a Rubiães, onde fiquei depois no albergue público, onde conheci um indivíduo que era um português a viver no Canadá, que, pronto, travamos ali uma relação de amizade, mas aquela sensação de estar a fazer o caminho, eu dizer: epá, de facto isto se calhar não é para mim, acho que vou chegar a Valência e vou voltar para trás. Passou-me várias vezes essa ideia pela cabeça. E de facto, o facto de ter conhecido esse senhor em Rubiães
ele chegou perto, quando a gente estava a fazer a etapa para Valença, e que fomos até Tui, ele diz-me assim, eu se calhar agora chego ali a Valença e vou voltar para o Porto, que eu tenho lá a minha casa no Porto, eu acho que não vou até Santiago. E eu dei-lhe a motivação para ele fazer. Eu digo assim, não desista, então já veio até aqui, também já é só mais 4, 5 dias a gente chega a Santiago. E eu estava a pensar desistir nesse dia. Mas eu tinha-lhe dado a motivação para ele fazer o caminho, eu não podia deixá-lo na mão, não é? Fomos os dois juntos até Santiago. E foi assim o meu primeiro caminho. Espetacular. Pronto, depois, passado 6 meses, voltei ao caminho, porque entretanto houve um amigo meu que me disse, fizeste o caminho de Santiago, eu também gostava de fazer, olha, eu vou contigo. Pronto, eu vou e vamos os dois. E depois acabou por aparecer um terceiro amigo, que é o Neri, que também é amigo do Ricardo Pinto, e que acabamos por fazer os três o caminho esse onde acabei por conhecer o Ricardo também. Pronto, e a partir daí depois fui fazendo cerca de 2, 3 caminhos por ano. O ano passado acabei por fazer só um, derivado à pandemia. Já lá Fiz vamos, o caminho de já lá Sanabres. vamos, já lá vamos, já lá vamos. Olha, E é assim. eu por acaso tenho uma história engraçada. Eu devo a minha vida ao caminho, literalmente. E uma das maneiras que eu tenho de estar ligado ao caminho enquanto não posso estar mais fisicamente aí, sou hospitaleiro voluntário, num albergue 25 km antes de Ponte Lima, mais ou menos. Sim. E eu estava de hospitaleiro, normalmente faço hospitaleiro no fim de semana, 2, 3 vezes por mês. Cada semana tem funcionário, depois já o fim de semana são voluntários. Eu estava no dia, acho que foi 5 de março de 2019. Eu achei estranho porque normalmente ali a partir do final de fevereiro, início de março, já começa a haver o maior número de peregrinos. E eu nesse dia, eram 5 da tarde e eu não tinha ninguém no albergue. O que é que se passa aqui? Pronto, eu até sei, eu fechei o albergue à chave, eu tenho as câmaras e até foi até um café que está lá à beira, que é do vice-presidente da associação que gera o albergue. Eu estava num café e estava com o telemóvel onde tem as câmaras a ver se chegava alguém. E nesse dia eu pensava que ia encontrar muitos peregrinos antes de me terem para o albergue. Dou uma volta por caminho e à procura de peregrinos e oferecer um pouco de água e alguma fruta aos peregrinos. Quando dou com 2 amigos peregrinos, 2 portugueses, sim, muito estranhos. Ofereço água, comentamos, eu comento, falo sobre o albergue, e aí a coisa passou-se. Às 5, 15 minutos depois de eu estava no café, estava lá a beber uma garrafa de água, o que fosse, chega um peregrino, chega um sueco, de 70 anos, que vivia, agora está na Suécia, mas que vivia há 40 anos em Portugal, que é o Jan. Voltei ao albergue, fiquei lá, fiz tudo o que tinha que fazer e estava lá a falar com ele. Passado lá para as 6 horas, chegam estas duas personagens, que é o Ricardo e o Bruno, que são de Castanheiro do Ribatejo. E pronto, e naquele momento só estava os três, depois nunca chegaram mais ninguém. E eu também costumo depois à noite e jantar com os primos. Depois foi jantar com eles, fomos jantar os 4 e pronto, fizemos uma excelente amizade. Os quatro. Depois já fomos mantendo contacto, mais por telefónico. E eu nesse um ano fiz o caminho primitivo. E eles sempre me disseram que queriam voltar ao caminho. E eu, olha, é a minha opinião, vocês é que sabem, mas se quiseres fazer o primitivo. E então eles foram fazer o primitivo em março de 2020. Mas o primitivo, mas de uma maneira louca, porque eles fizeram o caminho primitivo em 8 dias. Uma média geral, o caminho primitivo são 13 dias. E não sei, já é um bocado puxado. Eles fizeram em 8 dias. Mas eu fiquei de ter com eles a Santiago e fui eles em Santiago. E encontrei-os em Santiago. No dia 8 de março de 2020. 2 dias antes das fronteiras fecharem. Foi um domingo.
E o curioso é que nessa mesma altura, a fazer o caminho primitivo, estava um outro amigo meu que eu encontrei nesse mesmo dia ao lado deles, com eles, um amigo espanhol de Sevilha, encontrar-se, sem me conhecer, eu encontro o António, que é o meu amigo de Sevilha, e aqueles dois, a chegar os dois a Santiago no dia 8 de março. E eu, sério, como são as coisas. Espetacular. Por falar nisso, você lembra-se, onde é que estava no dia 17 de novembro de 2018? 2018? Sim. Não, Estava a chegar, não me recordo. Santiago. Talvez Santiago, eu. Estava em Santiago, sim. Tinha chegado a Santiago com o António Martins e o Jorge Neri. E o Jorge Neri. Exatamente. E o Ricardo. Sim, mas eu nem tinha visto o Ricardo. Como é que foi partilhar o caminho com esses seus amigos? Esse caminho foi um caminho que fiz com um grupo do 17 de março. Fiz com um grupo que eu formei do Novo Banco, pronto, 17, porque... sim. 17 de novembro. Hein? Foi em novembro. Esse caminho em novembro esse caminho foi terrível. Apanhamos uma tempestade, que foi Beatriz, acho eu, o nome da tempestade, em que saímos de Santiago para ir para Finisterra. Éramos para ter feito o caminho inglês, mas depois, como não havia tempo, porque não tínhamos dias suficientes, decidimos ir para Finisterra. E eu lembro-me que uma das coisas que mais impressionou é que não se conseguia acender um cigarro, porque a chuva era tanta que a gente tirava o cigarro e ele automaticamente caía com a água. E a força do vento com a água fazia-nos buracos na cara, porque vinha com tanta força a água e no último dia que não choveu e que a gente já não conseguia secar roupas, já não havia nada que tivesse seco, a gente já não nos preocupávamos com nada, pronto. E eu lembro-me que havia poças de água, às vezes que a água chegava ao joelho, e a gente não se desviava porque já não valia a pena. A gente ia pelo meio da poça e de facto foi um caminho brutal. Esse foi um caminho bem duro, bem duro. Obrigado. Olha uma coisa, você também já nos comentou que teve a oportunidade de fazer o caminho com a sua esposa. Como é que foi partilhar esse caminho com a sua esposa? Foi o caminho do amor. Foi brutal esse caminho. Esse caminho dá-me vontade de chorar. Pela seguinte razão, eu já tinha feito o caminho 3 vezes, e quando voltei do terceiro caminho, cheguei a casa e ela diz: tu fazes tudo para estar fora de casa. E eu digo assim: não, eu não faço tudo para estar fora de casa. Tu é que tens que fazer um sacrifício e vir comigo fazer o caminho. E eu tinha acabado de chegar, passado um mês fiz esse quarto caminho. Voltei a fazer o caminho português. E foi um caminho também espetacular, foi muito bom. Foi muito, muito bom. Olha uma coisa, uma pergunta. Estamos aqui a falar no caminho, que é uma coisa que nos gosta os dois. O que é que existe no caminho que o atrai a ele? O que é que o leva sempre a fazer o caminho? O que é que o caminho tem que... Por exemplo, eu não conheço ninguém. Se calhar existe, mas a gente se calhar faz o caminho uma vez, não gosta e nunca mais volta a fazer. E não voltem, sim. Eu também Mas, conheço pessoas assim. mas eu não sei, 99% das pessoas que eu conheço voltam sempre ao caminho. Claro. Por exemplo, tenho amigas americanas que fiz o caminho com elas em 2018 e que agora já ainda não fizeram o próximo, era o primeiro do caminho delas, mas já estão a pensar no próximo para 2023. Ou seja, podem ainda não ter feito, podem só ter feito um, mas já estão a pensar no próximo. Exatamente. E no seu caso, porque é que você volta sempre ao caminho? Olha, é assim, eu pelo menos quando faço, já fiz várias vezes o caminho sozinho, e o caminho sozinho permite uma coisa, que é a gente pôr a conversa connosco próprios em dia. E permite-nos refletir sobre muita coisa, e às vezes há coisas que não são tão importantes na vida que nos tirem daquilo que é a realidade, pronto, mas o caminho é uma forma também de limpar a cabeça e voltar a repor as energias,
Pronto, e recomeçar de novo. O caminho acho que nos permite, a partir do momento em que a gente chega ao final, chegamos à Praça do Obradoiro, vamos à Catedral, damos um abraço a Santiago, a partir daí há que recomeçar de novo. Espetáculo. Mas E que sempre que se faz um caminho é recomeçar novamente. espetáculo, espetáculo. Olha uma coisa, todos nós sabemos, eu, você, que o caminho, cada dia, é um dia novo, cheio de experiências, cheio de momentos marcantes, cheias de anedotas e às Ui, vezes, muitas que não se podem explicar. Eu posso-lhe contar uma. Olha, eu tenho um problema com as credenciais, um bocado esquisito. E no caminho de 2019, eu fiz o caminho primitivo. Eu gosto muito de carimbar a credencial. Quantos mais carimbos, melhor. Então eu cheguei a Lugo, que são mais ou menos, faltam 100 km para Santiago, sim, e tinha a primeira credencial cheia, comprei outra. E lembro-me que o primeiro carimbo era o da Catedral de Lugo. Pronto, a coisa a seguir, cheguei em Santiago e o último sítio onde eu tinha carimbado foi o Monte do Gozo. Pronto. Cheguei a Santiago, estava em Santiago, eu nesse caminho tinha encontrado duas pessoas maravilhosas, uma rapariga de Badajoz, que agora vive em Tenerife, e um senhor de Sevilha, que juntámos no caminho e foi uma experiência maravilhosa. E pronto, chegámos os três a Santiago, fizemos uma festa. Eu choro sempre, e cada caminho que faço parece que choro, cada vez que chego, cada vez choro mais, sempre que chego. E estivemos ali, não sei, uma hora a festejar, a tirar fotos, a olhar para a catedral. E então íamos buscar a Compostela e então tirei as credenciais quando tinha perdido, tinha perdido uma delas. Pronto. Perdi uma delas, isto foi em agosto. E então fomos buscar a senha para ir para a Compostela. E ainda faltava, não sei, umas 1000 ou 2000 pessoas. Faltava para aí 3 horas até que chegasse a nossa sim. hora. Então cada um foi ao seu albergue e eu cheguei. Eles tinham ficado numa pensão. Eu fiquei num albergue privado no caminho francês, que são dos amigos, de uns amigos meus brasileiros que eu tenho no caminho. Eu então fui ao albergue deles. Eu tinha ficado no albergue deles e cheguei ao albergue e contei-lhes a história. E um deles fez uma questão de me levar até o Monte do Gozo a ver se eu tinha deixado lá. Levou-me até lá, não estava. Mas lá dizem-me, olha, se não encontrar, se calhar liga para a oficina do peregrino, que se calhar alguém pode ter encontrado, levado e deixado lá. Então eu liguei para a oficina do peregrino, não estava lá. Pronto, isto passou-se, chegou a hora de irmos pela Compostela. Ao meu lado entrou esta rapariga que fez o caminho comigo, que é a Guadalupe, e ela mostrou-lhes a credencial dela, mostrou-lhe a minha, e assim, pronto, deram uma Compostela na mesma, e a coisa passou-se. E depois à noite fomos jantar juntos, eles depois de manhã, à hora do meio-dia, no dia seguinte, tinham-se ir embora, eu ainda ficar mais uma noite em Santiago, 20 minutos, desculpe lá. Não faz mal. Sim, e pronto, isto passou-se, e no dia seguinte, depois de proplatar, sou sozinho em Santiago. E eu vinha depois de tarde encontrei-me com dois peregrinos com quem tínhamos falado pouco no caminho primitivo. Eles também não tinham. Era a primeira vez que estava a fazer o caminho, eram espanhóis, e tinham-me visto e pediram-me ajuda. Olha, nós não sabemos como é que temos que fazer por ir pela Compostela, não sabemos onde é que é a missão para ir. Olha, eu estou sozinho e posso ajudar. Então, pronto, levei-os à oficina do peregrino, fizemos tudo o que tínhamos a fazer, e depois levei-os à missa do peregrino. Fomos à missa do peregrino, isto está às 7h30, e no final da missa, a missa era na igreja São Fiz de Solóvio, que é mesmo ao lado do Mercado de Abastos, e no final da missa fomos comer polvo ao Mercado de Abastos. Pronto, mas eu quando fui com eles à oficina do peregrino, voltei a perguntar, por acaso eu perdi a minha credencial, ninguém não sabe se alguém entregou aqui, ninguém sabia nada, ninguém tinha entregado. Pronto, eu ali depois daquela vez basicamente desisti. Pronto, isto no dia 16 de agosto. No dia 17, eu vim embora no dia 17 à tarde.
estou às 5 da tarde, ou uma coisa assim. E eu de manhã, foi tomar um pequeno almoço a um sítio mesmo ali, muito perto da catedral, não vá cá ali, mas muito perto da catedral, por onde chega-se do caminho francês, do caminho português, e estava lá, estava a tomar um pequeno almoço e desisti. Olha, vou dar uma última vez à catedral e vou dar um último abraço ao santo. Então estava lá a rezar e disse, olha, vou dar o último abraço. Só estava, vou dar o abraço ao apóstolo e estou na fila. E à minha frente, encontro um grupo portugueses. Um grupo de portugueses. E para mim foi fantástico, porque eu vinha num caminho onde não falei português. Ou foi inglês, ou espanhol. Zero português. E então, eu estava a falar para eles e um deles virou-se. E eles tinham algumas camisolas iguais. E dizia, Confraria da Nossa Senhora da Graça. Fogo, o que é que se passa aqui? O curioso é que a padroeira da minha freguesia é Nossa Senhora da Graça. E eles é de Bugalhos. Bugalhos fica numa freguesia ali mais ou menos 20 km de Fátima, no concelho de Santarém. Eu achei aquilo genial. E pronto, pela conversa, depois eles também me pediram ajuda. Eu expliquei, já conheço aqui alguma coisa. Sabes como é que funciona? Eles perguntaram-me, sabes como é que funciona o sistema da Compostela? Sabes como é que... E depois, sabes onde é que é a estação dos autocarros? Eu sei. Olha, vamos primeiro pela Compostela e depois eu levo-vos até a estação de autocarros. E pronto, assim foi. Ele foi com eles então outra vez para a oficina do Peregrino. E por acaso eu entro ao lado de um deles. E está ali o senhor da Ordem de Malta. E o senhor da Ordem de Malta vira-se para mim: o que é que estás aqui a fazer? Porque eu não tinha credencial, não tinha mochila, não tinha nada. O que é que estás aqui a fazer? E olha, eu vou assim, mesmo sincero, olha, por descargo de consciência, literalmente. Perguntei-lhe: olha, eu perdi a minha credencial e não sei, se calhar alguém entregou aqui, você não sabe nada. Este senhor não sabia de nada. Mas ele, para aí, ele foi perguntar a um outro senhor que estava também na oficina do Peregrino, lá dentro, e este outro, ele tinha, olha, eu não tenho a certeza, mas eu acho que ouvi falar que alguém entregou uma credencial na polícia local. E eu toco a correr até à polícia local, e depois nada, era a minha credencial. Sorte. Porque, de facto, eu quando fiz o caminho inglês, esse caminho fiz com a minha filha. Houve um rapaz que nós conhecemos, que era o Ivan, que também perdeu a credencial e nunca a encontrou. Que é muito, porque é uma recordação com que nós ficamos, não é? A credencial, de facto, dá-nos aquela ideia dos sítios por onde a gente passou. E quando a gente volta, pega na credencial e olha, aquilo traz-nos à memória muita recordação. E ter a credencial acho que é importante. Por acaso, há bocadinho estávamos a falar do caminho que eu fiz em novembro. Sim. De todos os caminhos que eu fiz, é o único caminho onde na minha credencial tem o carimbo de uma farmácia. Porque as dores eram tantas que lá tivemos que ir comprar Voltaren. Mas é daquelas coisas que de facto fica, pronto, a gente depois quando olha para a credencial recorda essas coisas. A credencial é muito importante. E eu se calhar posso ir sem problemas, digo, acho que para mim, acho que ainda é mais importante que a Compostela. Sabe? Eu também acho que sim. A Compostela é uma coisa que, pronto, a gente pode ter a Finisterrana, pode ter a Mochiana, pode ter a Pedrónia, porque agora existem muitas coisas, as terras vão fazendo isso até mesmo para as pessoas irem depois visitar as coisas. Sim. É importante, mas eu acho que a credencial, de facto, eu espero que não ponham a credencial digital, porque de facto retirar ali um bocado a beleza ao caminho, porque de facto a gente recolher os carimbos é eu acho que vai existir das duas maneiras. Eu também a digital não a vejo com bons olhos. Sim, mas pronto, acabamos por vamos ficar com o registro digital, mas hoje em dia já é tudo tão digital, Sim. que acaba por se perder um bocado aquela sensação do toque até, não é? Acaba por se perder um bocadinho isso. Fantástico. Olha, uma pergunta difícil, e eu posso lhe contar um dos... eu vou-lhe perguntar a próxima pergunta, mas antes vou-lhe explicar o meu. Vou-lhe perguntar se por alguma razão você pudesse voltar ao seu melhor momento no caminho, qual seria?
No meu caso, não é só um, é um dos, foi exatamente no caminho primitivo. O caminho primitivo marcou muito, ah, porque houve momentos muito maus no início, mas depois teve momentos fantásticos no final. Começou mal, mas acabou super bem. O caminho primitivo, Ah, diga, sim, o caminho primitivo junta-se o caminho francês em Melide. sim. E em Melide, ah, pronto, eu estava com esta gente, com o Rafael e com a Guadalupe, e pronto, e decidimos ir à pulparia Ezequiel, pronto, que é lá o lugar mais conhecido para comer o polvo à feira, e fomos lá. E estivemos lá, estávamos a comer o polvo, a beber umas garrafas de vinho branco, pronto. Já tínhamos bebido algumas cervejas pela tarde, e principalmente eu e a rapariga já estávamos um bocado tocados, assim por Estou a dizer. ouvir. Nesse sentido, está-me a ouvir? Não? O senhor Carlos, está-me a ouvir?